My fellow citizens, Meus caros cidadãos, I stand here today estou aqui hoje humbled humilde by the task before us, diante da tarefa à nossa frente. grateful Grato for the trust you've bestowed, pela confiança que depositaram, mindful of the prestando sacrifices atenção borne by our aos sacrifícios ancestors. feitos por nossos ancestrais. I thank President Bush Agradeço for o his service presidente to our nation. Bush pelo serviço à nossa nação, As well as the generosity bem and como cooperation he a has generosidade shown throughout e this cooperação transition. que ele demonstrou durante essa transição. 44 Americans have now 44 taken americanos the presidential oath. já prestaram juramento Words presidencial. have been spoken during As rising palavras tides of foram ditas prosperity, durante momentos de still waters of prosperidade peace. e durante a tranquilidade da paz. Yet, No every so entanto, often, volta e the meia, oath is taken amidst o gathering juramento é clouds prestado and raging storms. em meio a nuvens e These tempestades. moments, Nesses America momentos, has carried on not simply a América because of the skill or vision continuou, of those não in high apenas por office, causa da competência ou visão daqueles the people, no exercício do poder, mas porque nós, o povo, continuamos fiéis aos and ideais true de to our nossos founding documents. antepassados e leais aos nossos documentos de fundação. So it must be Assim with tem this sido generation of e assim Americans tem que ser com essa geração de americanos. that we are in the midst of crisis Que estamos no is meio not de well uma understood. crise ainda não é Our nation is at algo war novo. against a A nação está em far-reaching guerra of contra violence uma and grande rede de violência e Our ódio. economy is badly weakened, A nossa a economia está consequence of muito greed and enfraquecida irresponsibility on como the part of consequência de ganância e but also responsabilidade de our collective alguns failure to e make também hard choices nosso fracasso and em prepare fazer the algumas nation escolhas for a new age. e preparar a nação para uma some. nova Homes have era. been lost, jobs Casas shed, foram businesses perdidas, shut. empregos Our perdidos, healthcare is too costly, empresas our schools dilaceradas. fail too many, O custo de and saúde each muito day brings elevado further evidence e that as the ways escolas we've estão entered to falhando. strengthen E our vemos adversaries que and threaten our nosso planet. uso de energia às vezes fortalece os adversários These are e the indicators ameaçam of o crisis. planeta. São indicadores de Subject to crise, data and statistics. sujeitos a dados e estatísticas. Less measurable, Menos but no less mensuráveis, profound, is mas the não menos sapping of profundos, confidence. são a sensação de perda de confiança no nosso país America's decline e um medo is inevitable, de que that o declínio the americano next seja generation must inevitável, lower its sights. que a próxima geração tenha que ser menos ambiciosa. Today, I say Hoje, to you that the challenges eu digo a we face vocês are que os real. desafios que They are enfrentamos são serious reais, and they are many. são They sérios will not e be múltiplos. met easily Não serão or in a short enfrentados span of time. facilmente But ou em know pouco this, tempo. America, Mas they saiba will disso, be América, met. serão enfrentados. On this day, Nesse dia, we gather because we have nos chosen reunimos hope porque over escolhemos fear. a esperança e não o medo, a unidade de propósito e não o conflito e a discórdia. On this day, Nesse dia, we come to proclaim an end viemos to the proclamar um petty fim and false promises, às the discussões mesquinhas e falsas promessas e recriminações e dogmas antigos que por muito tempo impediram nossa política de funcionar melhor. Continuamos sendo uma nação jovem, mas, nas palavras da Escritura, chegou a hora de deixar de lado diferenças infantis. Chegou a hora de reafirmar o nosso espírito duradouro, escolher o melhor caminho da história e continuar com aquele dom precioso, aquela ideia nobre, passada de geração a geração, a promessa dada por Deus que todos são iguais, todos são livres e todos merecem uma chance de buscar a própria felicidade. Ao reafirmar a grandeza de nossa nação, compreendemos que a grandeza nunca é um dado, tem que ser algo conquistado. A nossa viagem nunca foi uma de atalhos ou de buscar ideais menores. Não é um caminho para os fracos de espírito que preferem o lazer ao trabalho, que buscam apenas os prazeres ou riquezas e fama. E sim, tem sido aqueles que se arriscam, que fazem, que realizam, alguns celebrados, mas frequentemente homens e mulheres que trabalham na escuridão, que têm trabalhado em direção à longa via da prosperidade e liberdade. Para nós, eles embalaram seus pequenos pertences e viajaram através de oceanos e trabalharam duro, desbravando o oeste,
aguentando chicotadas e trabalhando a terra. Por nós, eles lutaram e morreram em lugares como Concord e Gettysburg, Normandia e Khe Sanh. Repetidamente, esses homens e mulheres lutaram e sacrificaram-se até que as mãos estivessem sangrando para que tivéssemos uma vida melhor. Eles viam a América como maior do que a soma de nossas ambições individuais, maior do que as diferenças de nascimento ou riqueza ou de facções. Essa é a viagem que continuamos hoje. Continuamos sendo a nação mais próspera e poderosa no planeta. Nossos trabalhadores não são menos produtivos do que quando a crise começou, nossas mentes não são menos inventivas e os bens e serviços não menos necessários do que semana passada, ou mês passado, ou mesmo ano passado. Nossa capacidade continua, mas o nosso momento de esperar e proteger interesses estreitos e pequenos e adiar decisões desagradáveis, esse momento passou. Começando hoje, é preciso que levantemos, sacudamos a poeira e comecemos o trabalho de reconstruir a América. Porque por toda parte onde olhamos, há trabalho a ser realizado. O estado da economia exige ação corajosa e rápida, e vamos agir. Não apenas para criar novos empregos, mas para criar uma nova fundação para o crescimento. Vamos construir estradas e pontes, redes elétricas e linhas digitais que vão alimentar nosso comércio e nos comunicar. Restaurar a ciência no seu lugar de direito e as maravilhas da tecnologia para aumentar a qualidade da saúde e diminuir seus custos. Vamos controlar a energia do vento e do sol e usar o solo e combustível para nossos carros e fábricas. E vamos transformar nossas escolas e faculdades e universidades para atender às demandas de uma nova era. Tudo isso podemos fazer e tudo isso faremos. Há alguns que questionam a escala de nossa ambição, que sugerem que o nosso sistema não possa tolerar planos tão grandes assim. Esses têm memória curta, porque esqueceram o que esse país já fez, o que homens e mulheres livres podem conquistar quando a imaginação liga-se a um propósito comum e a necessidade de coragem. O que os cínicos não entendem é que o terreno por baixo de seus pés se transformou, que os argumentos políticos já antigos não se aplicam mais. A pergunta que nos fazemos hoje não é que se o governo é pequeno ou grande demais, mas sim se funciona, se ajuda as famílias a encontrar um salário decente e se conseguem se aposentar de forma digna. Quando a resposta é sim, vamos avançar. Quando a resposta é não, os programas serão encerrados. E aqueles de nós que gerenciam o dinheiro público serão responsáveis por gastar de forma inteligente, reformar os maus hábitos e negociar tudo à luz do dia, porque só assim poderemos restaurar a confiança vital entre o povo e seu governo. Tampouco temos diante de nós a questão se o mercado é uma força boa ou ruim. O seu poder de gerar riqueza e expandir a liberdade é inigualável. Mas essa crise nos lembra que, sem um olho que observa tudo isso, o mercado pode se descontrolar e uma nação não pode prosperar por muito tempo quando favorece apenas os prósperos. O sucesso de nossa economia sempre defendeu não apenas no tamanho do nosso produto interno bruto, mas no alcance de nossa prosperidade, na nossa capacidade de estender a oportunidade a todos os corações dispostos, não por causa de caridade, mas por ser a via mais garantida para o bem comum. Em relação à nossa defesa comum, rejeitamos como falsa a escolha entre nossa segurança e nossos ideais. Nossos fundadores, que enfrentaram perigos que nem podemos imaginar, redigiram uma carta para garantir o Estado de Direito e os direitos do homem, expandido pelo sangue de gerações. Esses ideais ainda iluminam o mundo e não vamos desistir deles por causa de pressa.
E assim, para todos os outros povos e governos que nos ouvem hoje, das maiores capitais até as pequenas vilas onde meu pai nasceu, saibam que a América é amiga de toda nação e todo homem, mulher e criança que busca o futuro de paz e dignidade e que estamos prontos para liderar mais uma vez. Lembrem-se que as gerações anteriores enfrentaram fascismo e comunismo não apenas com mísseis e tanques, mas com fortes alianças e convicções duradouras. Eles compreenderam que o nosso poder somente não nos protege e nem nos permite fazer o que quisermos. Eles sabiam que o poder cresce através do uso prudente dele, que a segurança emana da justiça de nossa causa, a força do nosso exemplo e as qualidades da temperança, de humildade e contenção. Nós somos os guardiões desse legado. Guiados por esses princípios, mais uma vez, podemos atender essas ameaças, enfrentá-las, que demandam um esforço ainda maior, maior cooperação e compreensão entre as nações. Vamos começar a deixar responsavelmente o Iraque a seu povo e forjar uma paz no Afeganistão. Com antigos amigos e antigos inimigos, vamos trabalhar incessantemente para enfraquecer a ameaça mundial e diminuir o espectro de um planeta em aquecimento. Não vamos nos desculpar por nosso estilo de vida e nem deixar de defendê-lo. E para aqueles que querem atacar nosso estilo de vida, induzindo terror e matando inocentes, dizemos que nosso espírito é mais forte e não será quebrado. Não poderão nos superar e nós vamos derrotá-los. Pois nós sabemos que a colcha de retalho que é a nossa herança é uma força e não uma fraqueza. Nós somos uma nação de cristãos e muçulmanos, judeus e hindus, e também de descrentes, plasmados por toda a linguagem, toda a língua e cultura, trazidos por toda parte do globo, e porque experimentamos o gosto amargo da guerra civil e segregação, emergimos desse capítulo escuro mais fortes e mais unidos, e podemos acreditar que esse ódio um dia vai passar, que as linhas tribais se dissolverão e que em breve a humanidade se revelará e que a América precisa desempenhar o seu papel de trazer uma nova era de paz. Ao mundo muçulmano, nós buscamos um novo caminho, baseado em interesse e respeito mútuos. Aos líderes no mundo inteiro que buscam semear o conflito ou culpar os problemas de sua sociedade no Ocidente, saibam que seu povo vai julgar baseado no que podem construir e não destruir. Aqueles que se agarram ao poder através de corrupção e engano e silenciando a dissensão, saibam que estão no lado errado da história, que nós vamos estender a mão se estiverem dispostos a abrir o seu punho. Ao povo de nações pobres, nos comprometemos a trabalhar com vocês para fazer com que suas plantações floresçam e que as águas se tornem limpas para nutrir os corpos famintos e também as mentes famintas. E aquelas nações como as nossas, que têm a plenitude, não podemos continuar indiferentes ao sofrimento além de nossas fronteiras e nem consumir os recursos do mundo sem nos preocuparmos com seu efeito. Porque o mundo mudou e precisamos mudar com ele. À medida em que consideramos a estrada que se desenrola à nossa frente, lembramos com gratidão humilde os bravos americanos que, nesse momento, patrulham desertos longínquos e montanhas distantes. Eles têm algo a nos dizer, assim como os heróis caídos em Arlington suspiram e sussurram através dos anos. E nós os honramos não apenas porque eles são os guardiões de nossa liberdade, mas porque incorporam o espírito do serviço, uma disposição a encontrar sentido em algo maior do que eles mesmos. E, no entanto, nesse momento, um momento que definirá uma geração, é exatamente esse espírito que tem que nos habitar a todos.
Porque por mais que um governo possa e tenha que fazer, é a fé e a determinação do povo americano no qual essa nação se baseia. É a gentileza de aceitar um estranho quando precisa de água, ou ajudar os trabalhadores que se veem desprovidos de um emprego. É a coragem dos bombeiros de subir uma escadaria cheia de fumaça, mas também a disposição de um pai que vai alimentar seus filhos. É isso que decide o nosso destino. Nossos desafios podem ser novos. Os instrumentos com os quais vamos enfrentá-los podem ser novos. Mas esses valores dos quais nosso sucesso depende, honestidade e trabalho árduo, coragem, tolerância e curiosidade, lealdade e patriotismo, isso tudo é antigo. Isso tudo é verdadeiro. Isso tudo tem sido a força do progresso através de nossa história. O que é exigido, então, é um retorno a essas verdades. O que é exigido de nós agora é uma nova era de responsabilidade, um reconhecimento por parte de todo americano que temos obrigações em relação a nós mesmos, nossa nação e o mundo, que não vamos aceitar com indisposição, mas sim com felicidade, firmes no conhecimento de que não há nada tão satisfatório para o espírito e que defina o nosso caráter quanto dar tudo de nós nessa tarefa difícil. Esse é o preço e a promessa da cidadania. Essa é a fonte de nossa confiança, o conhecimento que Deus nos requer plasmar um destino incerto. Esse é o significado de nossa liberdade e nosso credo, porque homens e mulheres e crianças de toda raça e toda fé podem se reunir nessa celebração magnífica, e porque um homem cujo pai, há menos de 60 anos atrás, não poderia comer num restaurante local, pode estar aqui à sua frente para prestar o juramento mais solene. Então vamos marcar esse dia lembrando de quem nós somos e quão longe já viajamos. No ano do nascimento da América, no mês mais frio de todos, um bando pequeno de patriotas, em frente a uma fogueira às margens de um rio gelado, a capital estava abandonada, o inimigo avançava, a neve estava manchada com sangue. No momento em que o resultado de nossa revolução estava duvidoso, o pai da nossa nação ordenou que essas palavras fossem lidas para o povo. Que seja dito ao mundo futuro que, no meio do inverno, quando nada, apenas esperança e virtude poderiam sobreviver, que a cidade e o campo, alarmado pelo perigo comum, vieram enfrentá-lo. América, em frente aos nossos perigos comuns, nesse inverno de nossa dificuldade, vamos lembrar dessas palavras imemoriais. Com esperança e virtude, vamos enfrentar mais uma vez as correntes geladas e enfrentar as tempestades que podem vir. Desde que seja dito pelos filhos de nossos filhos que, quando fomos testados, nos recusamos a deixar essa estrada acabar, que nós não viramos nossas costas e não vacilamos, e com olhos fixados no horizonte e com a graça de Deus sobre nós, levamos à frente esse grande dom da liberdade e entregamos seguramente às futuras gerações. Muito obrigado, que Deus os abençoe, que Deus abençoe os Estados Unidos da América.